Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vinda, Denise, todos vocês. Hoje estamos ao vivo também no YouTube. Vamos ver se está dando certo, né? Sejam bem-vindas. Segunda-feira, dia de tomar decisões. Que decisões você gostaria de tomar hoje, nessa segunda-feira, e que essa decisão, ela partisse de dentro do seu coração? Oh, que bom, seja bem-vinda. Que decisão você gostaria de tomar hoje e que ela estivesse de acordo com a sua alma? Ô Cleci, seja bem-vinda. Muitas vezes nós tomamos decisões, mas sentimos que aquela decisão não está de acordo com a nossa alma. Nós tomamos uma decisão, eu preciso fazer determinada coisa, mas sentimos que aquilo é pesado na alma. Sentimos como que um travamento ou um medo dessa decisão que nós vamos tomar. E por que que nós temos medo de determinadas decisões, né? Muitas vezes pode parecer que é porque isso não é bom para nós. Eu estou com uma intuição, né? Eu coloquei um Reels ali no feed ontem, né? Gente, fui lá no aeroporto, me diverti lá, né? E aproveitei para gravar. Me veio essa ideia lá de fazer isso, né? E o meu filho colaborou fazendo o vídeo lá para mim. E o que é ser adulto também? É você não ter medo da opinião dos outros. Então, quando terminamos de fazer, o meu filho e a minha nora disseram: nossa, tinha várias pessoas olhando assim, parando para olhar, dizendo assim, né? Que é isso, essa pessoa tá doida, né? Então, é você não ter medo da opinião dos outros. É você não deixar de fazer alguma coisa porque outras pessoas vão censurar, vão achar que você é maluca, vão criticar, né? E também numa decisão, isso é necessário que você esteja despida de crenças sobre o que os outros vão pensar a seu respeito, sobre o que os outros vão dizer de você, né? Então, ali eu tomei uma decisão, aqui uma decisão simples, né? Eu vou fazer esses 2 vídeos, um que foi da voltinha com a mala, né? E outro que era dessa escada ali, daquele Reels. Eu tomei a decisão, eu vou fazer. Quando eu tomei a decisão e eu vou fazer, eu não fico pensando se alguém vai criticar, se alguém vai pensar que eu sou maluca, E aí também a outra decisão de postar isso lá, né? O que as pessoas vão pensar, como elas vão olhar isso que eu estou fazendo. Então, é uma decisão interna que eu tomo e eu vou lá e faço. E eu não estou preocupada com a opinião dos outros. Eu estou em conexão com a minha alma e com o meu objetivo, com aquilo que eu quero alcançar a partir dessa decisão. Porque qualquer decisão que você tome na sua vida, seja ela qual for, você vai receber críticas, você vai receber pessoas que vão concordar e vão ter pessoas que não vão concordar, né? Que vão discordar daquilo que você está fazendo. Opiniões vai ter de monte. A Cleci diz, ficou maravilhoso aquele vídeo, né? Foi ali de improviso, né? Depois eu disse, nossa, podia ter tirado o óculos escuro, né? Normalmente, quando eu estou assim, onde tem muita claridade, eu uso óculos. Porque vocês já sabem, né? Que eu tenho uma dificuldade visual, né? E como eu tenho os olhos claros, então eu procuro sempre estar de óculos escuro, porque protege para não me dar dor de cabeça, enfim.
E aí depois eu disse assim, podia ter tirado o óculos. E aí eu que já queria fazer de novo. Eu quero fazer de novo sem o óculos. Vai ficar mais legal. Mas daí, fazer tudo de novo, né? O meu filho assim, nossa, teve uma hora que eu achei que a saia da mãe ia enroscar na escada lá e ia cair. E a Fábio dizendo, eu me diverti com a foto da vaca. Também, outra coisa. Gente, o meu filho e a minha nora já tinham embarcado. Eu tava saindo e eu vi a vaca lá. Eu disse, nossa, eu tô igual àquela vaca. Porque o tênis era branco igual a patinha dela. Ela de vermelho, né? Com umas pintas brancas, a pata branca. E eu tava assim. E eu fui lá e pedi para uma pessoa que tava ali sentado, fazendo um lanche. Um homem que estava ali com as malas dele, indo viajar provavelmente, ou chegando, não sei. E eu pedi se ele fazia a foto para mim. E aí outra decisão, pedir para uma pessoa estranha fazer uma foto, você fazer uma pose lá na frente, uma pessoa que nunca te viu na vida. Outra decisão, colocar lá e dizer minha irmã gêmea. Quando nós sabemos que uma mulher, quando ela é chamada de vaca, é um xingamento, né? Então eu até falei nos stories, né? Na Índia, uma vaca é um ser divino. As vacas andam soltas pelas ruas. Não se pode matar uma vaca para comer, porque ela é uma divindade na Índia, né? Então, se você estiver na Índia e você for chamada de vaca, é a mesma coisa que te chamar de deusa, né? Então, até colocar essa foto lá, eu não tinha preconceito e medo nenhum, tanto é que eu fiz já a foto e me identifiquei com ela, né? Marilei, Deus autêntica e engraçada. Eu adorei a foto com a vaca. Obrigada. E eu não tô preocupada se as pessoas vão dizer, nossa, ela tá dizendo que ela é uma vaca, né? Porque ela tem uma irmã gêmea que é vaca. Eu não tô preocupada com o que as pessoas têm de conceito a respeito de uma mulher que se identifica com uma vaca. Porque eu tenho o meu próprio conceito de que a vaca é um ser divino na Índia, de que a vaca, para nós, gente, eu até comecei a falar nos stories, depois eu precisei cortar. Quem sabe onde eu moro aqui sabe, né? Que tem um sítio aqui do lado, né? Onde eles tiram leite e vendem leite e queijo, né? E às vezes eu procuro não me conectar, não olhar, sabe? Para não sofrer. Por quê? Né? E com todo o respeito aqui às minhas vizinhas, mas elas tiram leite das vacas, né? E eu todos os dias eu escuto gritos com as vacas, todos os dias. Na hora de levar as vacas para ordenhar, que é ordenha com uma máquina, todos os dias eu escuto gritos, todos os dias quando não escuto pauladas, né? Batendo. E provavelmente vão achar ruim que eu tô falando, né? Que sou vizinha. Mas é maus tratos a animais? É maus tratos a animais. E tem uma vaca ali que ela tem um ubre que encosta no chão quase, né? É tão grande aquele ubre dela que às vezes eu olho assim e me dói o coração de pensar o quanto que aquilo pesa, né? O quanto que aquilo ali deve pesar para ela caminhar com aquilo o dia todo, né? E às vezes dá a impressão que se ela passar num morrinho vai bater no chão aquele ubre, de tão grande. Aí vai lá para dentro, é retirado com uma máquina, né? Que puxa o leite todos os dias, 2 vezes por dia. Eu tô relatando isso aqui, né? Mas isso aí acontece no mundo inteiro, fora na Índia, né? Então essas vacas, o que acontece? Elas têm os filhos dela, eu escuto às vezes os berros aqui, né? Uma vaca deve estar parindo. Eu escuto os berros, aí ela pare. O filho não fica junto, né? O filho fica separado da sua mãe, para que o leite seja vendido. Então, o leite é vendido para nós. E outro dia um cliente me disse, eu tinha uma vaca lá,
e já fazia muitos anos, ela já teve muitos filhotes e tal, e ela agora já não estava mais boa para parir e eu vendia leite, então eu vendi ela para um açougue. Ou seja, na hora que ela deu cria a vida inteira, o leite dela é retirado, tudo aquilo ali, né? E aí depois ela é morta para até o fim ela serve. A carne dela vai lá pro açougue, o couro vai se tornar sapato, bolsa, enfim. Tudo vai ser utilizado dela. É uma vida de sacrifício. Ainda essa aqui da minha vizinha, elas ficam ao ar livre, né? Durante o dia, elas estão ali passeando e tudo. Mas nas fazendas de gado, normalmente eles não têm isso. Elas ficam presas em lugares onde recebem o feno ali, a alimentação, em coxos, e nem saem na rua. Então, onde é que está o xingamento você ser chamada de vaca? Onde que está o xingamento aqui? Ser chamada de vaca, gente. Que dor no coração, né? E eu às vezes tenho que, assim, não prestar atenção no que está acontecendo ali, não ligar para os gritos que eu ouço, né? Porque estão tentando fazer com que a vaca entre na baia para poder tirar o leite dela e talvez ela não queira ir, não sei, né? Mas é uma vida de servidão. Então, quando eu vou lá fazer aquela foto lá com a vaca e nós duas das mesmas cores, eu digo irmãs gêmeas, é esse conceito que eu tenho da vaca. E não me importa o conceito que outras pessoas tenham. Então é disso que eu tô falando aqui com vocês. É sobre a tua verdade. É o que é verdade para você. Se me chamar de galinha é um elogio para mim. É um elogio porque é a mesma coisa. Gente, olha só o que é a vida de uma galinha. É botar ovos a vida inteira. As nossas aqui, ainda elas têm os filhotes, elas passeiam com os filhotes por ali, mas colocar ovo, cuidar dos pintinhos, achar comidinha para eles, até que eles cresçam, depois eles crescem, vão embora, ela coloca mais ovos, ela choca outra vez, porque aqui a gente não faz o controle, né? Então elas colocam ovo aí em qualquer lugar, quando a gente vê já apareceu com os filhotes. Aí ela tem os filhotes, aí vem o gavião e pega. A última que teve, ela teve 3 pintinhos. Cada noite sumia um gambá pegava, um animal do mato ali pegava. Finalmente ela ficou sem nenhum. E dias atrás, faz uns 15 dias, eu encontrei ela morta aqui atrás, perto do deck. Uma dessas, né? E elas são violentadas, porque o galo não tem preliminar com a galinha. O galo pega ela à força. Não tem ela dizer eu quero, eu não quero. É a força mesmo, é um estupro, né? Então, quando você quer xingar alguém, você chama de galinha. Mas quando você fala para um homem, é um galo, isso não é um xingamento. Mas o galo é que está estuprando a galinha. Ele que tá lá fazendo, às vezes eu observo os animais, tá? Às vezes ele faz de conta que achou uma comidinha e a galinha vai ali, por quê? Por que ela vai ali? Porque ela tem filhotes pequenos, porque ela passou o dia inteirinho no ninho. E daí quando ela sai do ninho, ela precisa se alimentar e ela às vezes não tem a comida. Então o galo acha uma comidinha lá e ela vai lá para comer e ele estupra ela. E ela, digamos que ela paga o preço para poder ter uma comida, né? É a natureza. O galo tem a parte importante dele? Tem, porque ele também é maior, ele também oferece uma proteção de alguma forma pelo tamanho dele. Mas quando ela tem os pintinhos, normalmente ela tá criando sozinha. E, afinal de contas, os pintinhos também são filhos dele, então ele tem mais a obrigação mesmo de achar comida para ela. Mas quando você vai xingar uma mulher, você chama de galinha. Então, gente, são conceitos que não fazem sentido.
A Mari diz assim, nossa, nunca mais vou reclamar da minha vida. Sim, não é para reclamar, gente, porque os animais, eles têm uma vida de animal mesmo, eles sofrem, né? Você vai ver esses cães de rua, né? Também, aí chama a mulher de cadela. Ah, ela é uma cadela. É outro xingamento para as mulheres. O que é uma cadela, gente? Ela só tem relação sexual quando ela está no cio, lá uma vez a cada 6 meses. Depois que ela tem esse cio, se ela estiver na rua, né, que ela não for castrada, ela vai engravidar. E ela vai criar os filhos sozinha. Ela vai ter que amamentar, ela vai ter que buscar comida, sabe Deus aonde, sustentar, defender os filhos dela, né? Mas ninguém fala nada do cachorro, do cão, né? Mas daí ela é uma cadela. Por quê? Porque ela fez sexo quando ela estava no cio. Diz a Gabi que cio de cadela é horrível na rua. Os machos ficam se brigando 2 semanas, não é? E elas sofrem também. E nos criadouros isso ainda é pior, porque eles colocam as fêmeas numa posição onde elas ficam presas. Gente, não comprem cães de criadouros, pelo amor de Deus, não comprem. Elas ficam presas em aparelhos que eles fazem lá, né? E deixam elas assim, ó, para que os machos venham e introduzam ali o pênis e elas possam então engravidar. E são várias vezes, e essas fêmeas ficam ali até elas engravidarem, e depois os filhotes são vendidos, e se repete, se repete, se repete. E quando essas fêmeas estiverem bem velhas, bem aniquiladas, então elas são doadas ou abandonadas na rua. Exatamente, ó. A Gabi tá dizendo aqui, depois quando ficam velhas abandonam. Não existe canil que seja legal. Eu já fui em um canil, gente, mais de uma vez. Buscar animais que eles não queriam mais, fêmeas que estavam sendo descartadas. Eles chamam de matriz essas fêmeas, fazem mães com filhos. Daí vem cheio de doença. Sim, é tudo misturado, né? Então, quando você chama uma mulher de cadela, você está xingando ela. Por quê? Só se for por causa de toda essa dor que ela passa, só se for por causa de toda a exploração sexual que uma cachorra passa, só se for por causa de tudo isso. Então nós precisamos mudar os nossos conceitos, olhar para as coisas de uma outra maneira, né? E eu comecei falando de decisão, que é quando você decide uma coisa, você diz eu vou fazer uma coisa, que você banca aquela coisa e pouco importa o que os outros vão pensar de você. Pouco importa se vão achar que isso é legal, que isso não é legal. Você acha que isso é bom? Ou esse medo que você tem diante de uma decisão é o medo de ser julgado? Ai, mas eu tenho medo de tomar essa decisão e não dar certo. E qual é o maior medo se não der certo? Que os outros vão dizer pra você, ó, viu? Foi fazer lá tal coisa e não deu certo. Na maioria das vezes é isso. É o medo de ter que voltar atrás numa decisão. É o medo de você ter que voltar atrás e se sentir humilhada em tomar uma decisão dessa maneira. Falando com uma pessoa dias atrás a respeito de sexualidade, e agora eu vou falar aqui um negócio bem na hora do almoço aqui para vocês. A respeito de sexualidade e ela está separada e sentindo muita necessidade, né, sexual. E eu disse para ela, compra um vibrador, pronto, resolvido, né? Não vai se envolver com um homem porque tu tá carente sexualmente, né? Porque tu não vai fazer uma boa escolha, tu vai dar abertura aí para qualquer um e que depois tu vai se arrepender. Não é um bom motivo, né? E aí eu disse pra ela,
Do que você afinou, Gabi? Me conta aí. Ela vai lá e compra um vibrador, pronto, tá tudo resolvido. E ela disse, ai, mas é pecado, usar vibrador é pecado. E é contra Deus. Aí eu disse assim, o quê? Para aí, eu falei assim, para aí que eu vou falar numa live até. Não tava esperando essa resposta, mas tá certo. Não é? Ela tá carente, ela quer se envolver com um homem pra ter prazer sexual, porque tá com tesão. Gente, compra um vibrador. Muito mais fácil, muito mais barato. Não precisa levar pra tua casa uma pessoa pra te incomodar e nem dar a satisfação da tua vida e nem precisa dever nada e nem esperar nada de ninguém. Aturar coisas que não condizem com a sua alma. É energia. Quando você se envolve sexualmente com uma pessoa, não é só isso, não é só sexo, né? Tem a vibração, é mais barato, né, Geda? Bem mais barato comprar o vibrador. E ainda não houve besteira, diz a Flávia. Não houve besteira, não precisa, não vai passar por relacionamento abusivo, com narcisista, com nada disso. Não vai pegar nenhuma doença sexualmente transmissível. Gente, é libertador. Comprem um vibrador mesmo que vocês sejam casadas, mesmo que vocês tenham parceiro. Devia ser um artigo assim que todas as mulheres tivessem já quando começa a crescer, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas se envolvem num relacionamento pelos motivos errados, que é por esse motivo. Eu lembro que, gente do céu, eu já comentei aqui com vocês que eu tinha uma vez um grupo de jovens, né? E eu fundei um grupo de jovens. E aí quando eu falava pra eles de namoro, os meninos vinham muito assim, não sei o que, por causa de namorado. E eu dizia assim, olha, primeiro se masturbe antes de ir para um encontro. Não vá para um encontro porque você está com tesão, porque você precisa ter sexo. Esse não é um motivo para você se relacionar com alguém. Então, primeiro você tem que se dar esse prazer. Primeiro você tem que se sentir satisfeita. Primeiro você tem que estar bem. Aí depois você vai para o encontro por outros motivos. Você não vai para o encontro porque você precisa de sexo. Resolva isso antes. Resolva isso antes lá na sua casa, você sozinha mesmo. Aí depois, quando você for lá no Tinder, sei lá onde é que você for, tu vai com outra cabeça, com outra postura. Eu não tô aqui louca pra ir pro motel com você. Eu não tô aqui louca pra ter um sexo, uma noite gostosa. Não, eu tô bem satisfeita. Eu tô muito satisfeita. Eu não preciso disso. Eu estou aqui porque eu busco um relacionamento completo. A sexualidade é importantíssimo, o prazer sexual. Mas é importante que seja com a pessoa certa. Ou você vai lá e se envolve sexualmente com alguém e se conecta com energias daquela pessoa, porque não é só fluido orgânico, são energias. E se você se conecta com uma pessoa que teve... vocês já sabem que eu adoro, né, esses bonecos. Essa pessoa aqui, ele é um homem que se envolveu com uma mulher há pouco tempo. Ele se envolveu com uma mulher há pouco tempo, tiveram relações sexuais lá e tal. Tô falando aqui para as mulheres, né? Mas vale para os dois. Aí, ok, ela foi e seguiu para a vida dele. Ele fica com energias dessa mulher aqui. Aí depois você chega, ou vem outra mulher, né? Se envolve com outra, fica com energia dessa aqui também, né? Fica com energia dessas aqui. Aí você vem, toda cheia de fogo, toda cheia de paixão, se envolve lá com o cara. Você pega a energia dele e dessas mulheres aqui também, ó. Entende?
E aí você vai, e assim, você fica com energia dele também. E aí vem um parceiro pra você, né? Depois desse, vem um novo parceiro e você está com energias desse anterior aqui ainda com você. Você ainda não está liberada, digamos assim, energeticamente. E você agora está com energia de todos esses aqui, ó. Dos homens e das mulheres que tiveram... Nossa, caiu todo mundo. Dos homens e das mulheres com os quais você teve contato. Então, o contato sexual é algo muito sério, não é uma coisa banal. Vou lá tomar um chopp, me convida para um vinho, me convida para uma pizza, vou lá, vou tomar e depois volto para casa como eu fui. Não é assim. Era energia demais, caiu tudo. E como faz a proteção energética e espiritual para esses momentos íntimos? Em primeiro lugar, que não tem como fazer proteção energética se você estiver vinculada com uma pessoa ainda, porque isso são como fios, é energia que fica com você da outra pessoa. Segundo a epigenética, muda o seu DNA. Uma relação sexual muda o seu DNA, você fica com energias daquela pessoa. Precisa esperar pelo menos, no mínimo, 6 meses para você se relacionar sexualmente com outra pessoa. E se você se relaciona com outra pessoa que 6 meses depois, né, você já diluiu aquelas energias do parceiro anterior, mas esse parceiro que vem para você teve relação sexual com alguém há menos de 6 meses, você pega a energia dele e de mais alguém. Então, a sexualidade não é uma coisa assim, pronto, deu. Fui lá, dei, me satisfiz e pronto, tá tudo certo. Não, por isso eu digo, melhor você usar um vibrador. Até que você possa encontrar uma pessoa digna, de quem você possa se envolver mais intimamente, energética, espiritualmente, né? Do que você se impregnar de energias que não vão te ajudar em nada. Você vai ficar ali sofrendo. Nossa, eu fiquei com o cara 1 mês, estou sofrendo já por causa dele. Você está sofrendo porque você está envolvida em várias energias dele, suas, dos parceiros. E aí na sua cabeça fica uma confusão, você não sabe mais o que você quer da vida. Tô apaixonada. Faz 1 mês. Faz 2 semanas, eu tô apaixonada e não paro de pensar naquela pessoa. A Flávia. Se até em banco da praça já captamos energia, imagine relacionamentos. Exatamente, sentar na cadeira de outra pessoa. Geralmente se confunde carência. Que forte isso, a Mari tá dizendo. Então, por isso que eu volto lá falar para vocês. Tá sentindo um desejo sexual, tá carente, tá com tesão. Se satisfaça primeiro você, lá na sua casa, consigo mesma. Sempre antes de ir para um encontro, não vá para um encontro sem fazer isso antes. Porque aí quando você vai, você já não vai nisso de... o cara agora me chamou de linda, eu já tô ali me derretendo. Pra mim, pior coisa é o cara me chamar de linda. Me chamou linda, princesa, pelo amor de Deus. Não rola. Porque eu sei que eu sou linda, eu sei que eu sou maravilhosa. E eu não quero que fiquem me falando isso, porque eu já sei que é jogada. Né? Então, se numa conversa o cara chegar ali, às vezes no Instagram, lá no tempo do Facebook, vinha lá e falava assim, linda, já bloqueio. Porque conversa furada, porque muitas mulheres são carentes. E se o cara chegar e chamar, linda, tu é maravilhosa, sei o que lá, elas já ficam todas derretidas. Porque estão precisando de elogio. Não é o meu caso, eu mesma me elogio. Eu mesma me acho linda, eu me acho maravilhosa, eu sou maravilhosa, eu sou linda mesmo, eu sou. E aí, eu tô falando isso aqui pra vocês, já tem quase, é igual aquela história da bolsa que eu postei ali, né? Que eu falei ontem, que já vão dizer, nossa, se acha? Me acho mesmo. Eu me acho bem linda. Eu me acho bem linda, não precisa ninguém dizer pra mim que eu sou linda. Porque eu já sei, eu tô me vendo aqui, ó. Eu tô me vendo, eu sou maravilhosa, eu sou linda.
Se você tá olhando, tá dizendo, nossa, você acha linda e é tão feia. Problema seu. E você que tá se espelhando em mim, tá se achando feia. Eu tô me vendo aqui na minha câmera, eu não mudaria nada o que eu sou. Não mudaria nada o que eu tenho. Faço de vez em quando lá um botox, um negócio pra manter. Porque eu não quero perder essa beleza que eu tenho. Então, se vier um homem querer me conquistar, me dizendo que eu sou linda, já perdeu. Porque isso aí não é... Eu não vou me deixar levar por causa disso, né? Então, é aquilo que eu falava pra vocês antes sobre decisão. Eu vou lá, faço a foto junto com a vaca e podem falar o que quiserem. Eu estou segura daquilo que eu estou fazendo. Eu estou bem. E podem lá dizer, né, nossa, não sei o que, vaca, cachorra, galinha, sei lá o que. Pode falar o que quiserem. Podem falar o que quiserem, né? O Fábio tá falando que eu quero dizer como ter privacidade, tipo, os espíritos ficam nos olhando ou é outra frequência? Ficam olhando. Agora mesmo foi... Eles ficam olhando, gente, mas eles ficam olhando aonde? Quando você está em um ambiente desprotegido. Como é a frequência vibratória do sexo? Depende também. Ela pode ser uma frequência vibratória baixíssima, dependendo das motivações que você está. Por isso eu digo, não vá para um encontro se você está com tesão. Pelo menos para um encontro inicial, né? Você vai lá conhecer a pessoa, você está conhecendo a pessoa. Vá bem satisfeita. Em alguns encontros, não é que você vai lá no primeiro e você já vai transar. Transou lá no primeiro encontro, acabou, gente. Acabou. Muitas raras exceções esse relacionamento vai dar certo, com muitas raras exceções. Então você vai lá pro encontro, vai conhecer a pessoa, vai conversar, vai sentir como é essa conexão. E aí você vai para sua casa, e aí depois você conversa, você se telefona, você se encontra novamente com essa pessoa e vai conhecendo pelo menos, sei lá, uns 2, 3 meses, conhecer essa pessoa, perceber quais são os valores dela, como é entre vocês dois, para daí depois disso, se tudo isso já fez sentido, aí você vai ter sexo. O sexo é a coroação disso, né? É aquele presente, nossa, tudo isso faz sentido, né? É a coroação dessa relação. Mas ela não é o motivo. Ela é a cereja do bolo. E porque é tão importante o sexo e ele é tão importante, é que você já não vai fazer assim de primeira. Porque senão você perde todo o valor. Você joga fora todo esse valor. Se você acha que a relação sexual tem valor, se é algo valioso, por que você fica fazendo com qualquer um, dando aí pra qualquer um, transando com qualquer um? Não, tem que merecer. O homem tem que merecer a mulher que você é, né? De mulheres que estão aí loucas pra mostrar a performance sexual delas já no primeiro encontro, achando que isso vai fisgar o cara, tá assim, ó. E é por isso que cada vez os relacionamentos vão se tornando mais descartáveis, que os homens vêm querendo só isso e vão embora, como se você é um fast food. Uma comida rápida, né? Vai lá, se satisfaz, vai embora, depois vai lá no outro, depois no outro, no outro. E aí quando termina, depois de um tempo, você tá ali arrasada, achando que nenhum relacionamento dá certo pra você, né? Essa aí foi paulada, hein, Marileide? Amei. Nem sei mais agora qual foi a paulada, ela tá dentro.
Fábio avacalhou na pergunta também, né? Mas eu vou responder direitinho pra ti, Fábio. Já vou responder. Adoro as perguntas da Fábio, eu também. E as pessoas que namoram pelas redes. Gente, olha quanta pergunta maravilhosa. Eu tenho que anotar. Ô, Fábio, tu que é organizadora, vai anotando essas perguntas. Daí eu ir falando. Comida rápida, Gabi? Vira uma coisa, um fast food, né? A comida rápida e sem compromisso. Se o sexo é a parte que mantém um casal unido, que mantém um casal sendo um casal. Se o sexo ele não for levado em consideração como algo tão importante, tão grande, tão maravilhoso como ele é, se ele for feito assim, à torta e à direita, como a gente diz, então ele não é importante. E ele é tão importante que primeiro você precisa saber se aquela pessoa com quem você vai se relacionar é a pessoa certa. Ah, então tem que ser 6 meses sem ter relação sexual com ninguém antes. Quantos homens você acha que existe por aí que estão há pelo menos 6 meses sem ter relação sexual com ninguém? Porque ele não quer. Porque ele está se preservando. Porque ele está reconhecendo que essa busca desenfreada do prazer sexual não leva a um relacionamento. E os homens se cansam também, sim. Eles se cansam, sim. Eles se desestimulam, sim, de estar sempre nisso. Chega uma hora que eles também se cansam e que eles também querem ter um relacionamento de valor. Mas daí ele vai lá, encontra uma menina que já no primeiro encontro ela já quer ir lá pro motel, quer já ir transar no carro ou não sei o quê. Ele já vê que não é esse tipo de relacionamento de valor que ele vai ter com essa pessoa. Então, é tempo, é hora de nós começarmos a reavaliar essas questões. Então, voltando à tua pergunta ali, Fábio, sim, se você estiver numa frequência baixa da sexualidade, onde eu estou buscando prazer sexual, primeiro, para depois, então, eu ver se eu gosto dessa pessoa, se eu não gosto, se tem alguma coisa, se eu estou vibrando nessa frequência com isso e essa pessoa, né, obviamente com quem eu vou ter um relacionamento sexual também, então sim, vai haver espíritos que vão participar disso, eles participam no momento do sexo. Eles participam, eles também têm o prazer junto, porque eles também sentem falta. Eu vi um dia, gente, um espírito, nossa senhora, eu vou contar as histórias aqui, gente de Deus. Uma vez eu atendi um cliente, eu tenho muitos clientes homens que têm compulsões sexuais, enfim. E eu lembro que uma vez eu atendi um espírito, eu atendi um homem que tinha uma compulsão sexual, né? Ele era casado, mas ele tinha múltiplos relacionamentos, né? Com outras mulheres, enfim. E ele tinha uma compulsão mesmo, assim, ele era um médico, e aí ele estava lá no consultório dele, ele ficava assistindo vídeos pornográficos, ele ficava assistindo, ele fazia essas assinaturas em sites, e enfim. Gente, eu mudo aqui a profissão até da pessoa, tá? Só para alertar vocês. Eu digo que é um médico, mas não, eu falo que é no consultório, mas é outra coisa, mas eu não quero, né? Enfim, mas era uma pessoa assim. E ele tinha vários relacionamentos sexuais, e ele tinha relações sexuais pelo menos 6 vezes no dia com mulheres aleatórias, e era casado. Então ele lá no escritório, no consultório dele, ele tinha uma ou duas que era fixo, né? Que era lá a secretária, que era não sei quem, a profissional da sala do lado, e aí, mas ele tinha outras pessoas. Já vou falar desse negócio aqui de só casar e pronto.
É só casar e ter sexo todo dia. E aí esse homem me procurou faz alguns anos já, faz eu acho que, sei lá, uns 10 anos. E aí, né, eu trabalhei com ele no reequilíbrio energético, no reequilíbrio do chakra, né? O chakra dele ali estava muito, muito, muito exageradamente grande. Então tem que trabalhar nesse chakra para ajudar que ele possa se regular, né? E aí, quando ele foi para casa dele, terminou a sessão dele, em uma dessas sessões, eu percebi a presença de um espírito que acompanhava ele. E foi a coisa mais curiosa que eu já vi a respeito de sexualidade. Ele era um homem de uma baixa estatura. Ele deveria ter no máximo 1 metro, eu acho, mais ou menos. E o órgão sexual dele deveria ter uns 70 centímetros. Então, se ele tinha 1 metro, o órgão sexual dele... Não tinha 70 centímetros, porque não chegava a arrastar no chão. Mas faltava pouquinho, assim, para arrastar no chão. Não estava ereto, né? Então, ele estava para baixo, assim, mas era muito grande. E aí, veio um grande aprendizado para mim. Sério? A galera tá perguntando se é sério. Sim, ele era bem pequenininho e o órgão sexual dele era grosso, assim, e descia até quase encostava no chão, assim, e não tava ereto. Então, se tivesse ereto, imagina, ia passar dele, ia ficar assim um mastro, de certo, né? Ia ficar olhando pra cima. Ai, gente, ó, olha o assunto da live aqui ao meio-dia. E ali, com isso, veio um grande aprendizado para mim, né, da espiritualidade. Sim, a gente vê essas coisas, a gente vê aquilo que é bom e a gente vê aquilo que não é também. Não tem? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu também queria ter mediunidade. Vai lá ter mediunidade e vai ver tudo o que eu vejo, para te ver. Não, gente, não é assim que a gente pode dar conta facilmente. E aí então depois, quando eu vi esse espírito, eu compreendi o porquê que esse meu cliente tinha essa necessidade. Gente, eram 6 relações por dia com outras pessoas diferentes. E era casado ainda, e lá em casa também tinha mais. Né? E ele estava cansado, ele estava esgotado, ele não tinha mais energia para trabalhar. Toda a energia dele era para a sexualidade, né? E quando eu vi esse ser ali, eu compreendi o porquê que ele estava assim. Ele estava sendo escravizado por essa criatura, né? Que estava se beneficiando disso, e para essa criatura sempre ele queria mais, então ele desenvolve, né, esse órgão sexual. E aí, algum tempo depois, nossa, isso faz mais de 10 anos, aí algum tempo depois eu li um livro do Chico Xavier, e eu adoro quando acontece isso, que daí eu vou lá e percebo uma coisa assim, e depois eu leio alguma coisa que eu digo, tá ali. Não, eu não sou louca. Eu não sou louca, tá mesmo lá, ó. Tem outras pessoas que já viram, já existem comprovações, alguém já falou sobre isso. Então, é aquela coisa assim, nossa, que alívio, né? Que tem alguém falando sobre isso. E aí eu li um livro do Chico Xavier, onde ele fala das cidades espirituais. Eu não lembro agora, gente, o nome da cidade espiritual. Se alguém lembrar o nome dessa cidade, essa colônia espiritual, escreve para mim depois ali na live. Se eu achar, eu vou colocar. Mas o Chico Xavier, ele narra, e também não me perguntem mais qual é o livro, porque há um tempo atrás eu lembrava tudo. Eu dizia, ali tal coisa, em tal livro, o Chico Xavier fala isso, em tal livro fala não sei o que lá, mas agora eu não lembro mais. Mas tá lá. E aí ele fala assim, que nessas cidades espirituais tem, é como se fosse aqueles carnavais de rua, com aquelas escolas de samba lá do Rio de Janeiro, o ano inteiro. Todos os dias, o tempo inteiro. E ele narra que nesses carros alegóricos
passam, tem as pessoas nuas, elas estão ali fazendo sexo tudo nas ruas, em cima desses caminhões, sabe? E aquilo ali é em todos os lugares, no chão, nas árvores, em todos os lugares. E ele fala que os órgãos sexuais masculinos são exageradamente grandes, monstruosos até, pela excitação, pela estimulação contínua desses órgãos, né? Então, espiritualmente, esses órgãos se desenvolvem mais e que eles chegam a ficar tão aniquilados energeticamente que eles diminuem de tamanho, porque a energia deles, que seria para mantê-los num tamanho, né, que fosse equivalente, né? Essa energia vital deles, ela se concentra nesse órgão genital, então faz com que a pessoa até diminua o tamanho dela por fraqueza, né, energética, e se concentre no órgão genital. E que pessoas que vibram muito na sexualidade, que estão ali só pensando em sexo, que só pensa nisso, que fica lá vendo o videozinho, que fica assistindo as coisas lá, as pornografias o tempo inteiro, que o tempo inteiro tá pensando em sexo. Essas pessoas, quando elas dormem, elas são transportadas para essa cidade espiritual, para essas cidades, que deve ter mais de uma, né? Então, o Chico Xavier narra que lá, né, ele narra, não, é um espírito que vem, né, e que psicografa através de Chico Xavier. E eu já vi lugares assim, onde eu já fui para estudar, então eu posso comprovar por mim mesma. Aí vocês vão dizer, é mais louca ainda. Gente, eu vou em cidades espirituais para estudar. Então, eu já fui e já vi em mais de uma oportunidade, onde eu fui para estudar, né, e o próprio Chico se exercitava por meio de caminhadas para conseguir sair da própria energia sexual. Sim, ele também era uma pessoa normal, né? Então, o que acontece? Essas pessoas que ficam se excitando demais com vídeos, com isso, com aquilo, pensando e estão com esse desejo sexual muito aumentado, quando elas vão dormir, os espíritos que estão nessa frequência vibratória, eles levam você espiritualmente, o seu espírito, a sua alma para essas regiões, onde lá você então realiza todas essas fantasias, onde você lá faz esse sexo explícito, faz tudo isso, né? E daí quando você acorda e diz, nossa, tive um sonho erótico essa noite, ou nem teve um sonho erótico, mas acorda excitado, nossa, eu dormi, acordei tão excitado, né? E muitas vezes é por causa disso. Então, se você está conectado, e daí esse autor fala no livro que daí lá era possível perceber as pessoas que estavam encarnadas, né? Que estavam dormindo, o corpo físico, e elas estavam lá em espírito, e aquelas que eram realmente pessoas desencarnadas e que umas faziam sexo com as outras, em grupos até, né? E eu percebi isso mais de uma vez quando eu fui às cidades espirituais para estudar vários assuntos que eu já fui, né? E agora pode dizer, é louca mesmo, né? Mas não é loucura. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar muito conteúdo de outros médiums que fazem esse tipo de trabalho, que é ir no plano espiritual para conhecer aquilo que está lá, como um estudo mesmo, né? E é por isso que às vezes vocês dizem assim, nossa, mas a Marileide me trouxe um negócio lá que eu nunca tinha pensado. Eu também não tinha. Mas eu vou para o plano espiritual, aprendo lá. E aí depois eu venho aqui e trago para vocês, e ensino para vocês o que eu aprendo lá. Queiram acreditar ou não. É assim, aquilo que eu falei da lei da gravidade, né? Você pode dizer, a lei da gravidade não existe. Ok. Agora, se você for estudar, você vai descobrir que existe. Então, voltando ali a essa questão da sexualidade, que a Fábio perguntou, né? Então, como se blindar quando você está lá com o seu parceiro na sua casa, num ambiente de amor, né? Onde tem uma sintonia de respeito
Então você está naturalmente blindada de outros espíritos que possam se aproveitar. Agora, no motel, gente, eu tenho 57 anos, eu nunca fui no motel. Nunca fui. E nunca irei, com certeza. Porque eu já sei como que é a energia lá, mesmo sem eu ter ido. Porque espiritualmente eu já fui. E espiritualmente eu fiz um estudo a respeito disso. Eu pude passear por lá e ver como é. É como você entrar na cozinha de um restaurante. Quem aqui já entrou na cozinha de um restaurante? Você tá lá comendo, e aí você diz, vou lá visitar a cozinha do restaurante. E aí depois você visita a cozinha do restaurante e diz, nunca mais vou comer nesse lugar. Ou não. Então, eu visitei espiritualmente um motel. E eu tenho certeza que é um lugar que eu nunca fui fisicamente para usufruir lá, para fazer o que quer que seja, e que eu nunca irei. Fui 1 ou 2 vezes para estudar. Então lá, o que eu vi? Quem quer saber o que eu vi lá nesse motel? Acho que eu vou contar na live de amanhã, porque já tá dando 13h05, né? Ficou muita pergunta aqui ainda. Então amanhã eu venho contar mais, gente, porque esse é um assunto assunto para a tarde toda, diz a Mari. Se o meu cliente se curou. Se curou. Nós fomos fazendo esse reequilíbrio dele, né? Energético, do chakra dele, que estava em desvantagem, quando houve também e aí amanhã a gente continua lá o assunto do motel e outras coisas. Só quero concluir esse aqui desse cliente, então, né? Pra a gente encerrar a live. Então, quando esse espírito se apresentou com esse órgão sexual, tudo isso ali, eu compreendi de onde vinha isso, trabalhei com esse espírito também, né? Com a espiritualidade que me acompanha, para que ele fosse encaminhado, para que ele, né, visse que isso não ia acabar, né? Que era um caminho que ele estava, mas que nunca ia estar satisfeito, que nunca ia estar feliz, nunca ia estar pleno, realizado, e que a vida podia ser mais do que isso, né? Então, com esse encaminhamento desse ser aqui, junto com o tratamento desse cliente energeticamente e também dessas conversas, como eu venho fazendo aqui com vocês, por exemplo, nós fizemos o acompanhamento durante um tempo e aí depois ele se curou. Ele estava, na última vez que eu tinha falado com ele já fazia bastante tempo que ele não tinha mais relacionamento com outras mulheres. Continua ainda casado lá com a mulher dele, porque ele pensava em se separar da mulher para poder estar mais livre para fazer tudo isso que ele queria, né, sem sentir culpa. Então ele continua casado. Depois a gente fez aquele tratamento inicial e depois ele continuou vindo aqui, eu acho que mais de 1 ano, uns 2 anos. Então ele vinha uma vez por mês, né? E aí naquela vez por mês a gente reforçava uma conversa, uma percepção da sintonia, um reequilíbrio áurico energético, porque é um vício da alma, ele não estava ali passando por aquilo como uma vítima, eram tendências dele, né? Então até haver essa reeducação espiritual, energética, demorou um pouco, mas já faz, eu disse, faz uns 10 anos que eu comecei com ele, já faz uns 8 anos, às vezes eu encontro ele assim na rua ou em algum lugar. Parei lá no Engenho para tomar um café em janeiro, acho que foi, encontrei ele lá. E aí foi bem rápido, assim, perguntei como é que ele tava, disse assim, tá tudo jóia, tá tudo bem, contou lá da neta que tinha nascido e tal. Então, né, tá tudo certo. Ficou pergunta aqui, gente. E a Mari tá falando que com o sexo, no caso, é só casar que o sexo acaba. Aí é que tá o erro, né? Por que o sexo acaba quando a gente casa? Quando algumas pessoas se casam? Porque daí parece que agora o sexo é obrigação, né? Porque você para de se respeitar, porque as mulheres acabam achando que
tem que fazer algo para manter um relacionamento quando são solteiras, né? Porque vão lá se encontrar achando que o sexo é o que vai manter, que vai fazer com que o cara fique com ela. Aí depois casa, não preciso mais. Então, porque começa errado. Quando começa pelo sexo, vai terminar pelo sexo. Guarde essa frase aqui, gente, que agora vem uma frase aqui, ó, da Nega Blandina. Amanhã é a cabala, é mesmo? Eu tenho que... É verdade, não é amanhã, tá? É depois de amanhã. É amanhã a cabala. Até vou falar com a Alessandra, porque passei para a equipe aqui do marketing falar com ela certinho para fazer um post, mas ninguém fez nada. Eu vou perguntar lá para eles. Nós vamos falar sobre isso ainda. Vão anotando aí, gente, o que ficou pendente para daí eu ir pagando dívida aqui com vocês e trazendo os assuntos. O que ficou pendente dessa aqui de hoje, que vocês querem saber mais, amanhã vocês me perguntam. Eu venho como um livro aberto, vocês vão, como sempre é, né? Como sempre é. Eu venho aqui e vocês vão puxando as cordinhas aí e eu vou dizendo aquilo que serve. Tá certo? Tem que fazer minha unha hoje, toda descascada, pelo amor de Deus. Tá certo, gente? Então tá. Mais 100 lives. Não esquecem que hoje à noite tem o nosso grupo de reequilíbrio espiritual energético online, que é um grupo onde nós trabalhamos também as nossas questões, nos liberamos de muitas coisas inconscientes, espirituais, energéticas. Hoje é o nosso 4º encontro. Se você tem interesse de participar do próximo grupo, da próxima turma, manda uma mensagem ali no direct, tá? Já diz lá, eu quero participar da próxima turma. Manda lá no WhatsApp, manda lá no direct se você quer fazer parte desse grupo de mentoria, de reequilíbrio energético e espiritual. Hoje é o último dia dessa turma, mas vamos começar outra, tá? Então vamos ir encerrando agora essa parte e vamos continuar falando então de sexualidade na quarta-feira. Se tudo der certo, para amanhã nós falarmos de cabala. Se não falar da cabala amanhã eu venho completar essas coisas que a gente falou aqui hoje. Tá certo? Então, uma boa tarde para vocês. Uma boa semana. Tomem boas decisões com equilíbrio, com sensatez. E aí vocês não vão se arrepender. E se vocês se arrependerem, vocês vão dar conta também do arrependimento. Tá bom? E eu não vou fazer a prece hoje. Hoje cada um faz a sua, tá? Faça a sua prece aí na sua casa. Tchau, gente. Até amanhã. Nossa, abriu agora um negócio aqui para aquela gravação lá no YouTube, meu pai amado. Tchau. Até amanhã.